Então, a próxima pergunta. Bom dia, na sua opinião, como terapeuta cognitivo-comportamental, pode fazer o tratamento de crianças com transtorno do espectro autista? Nesses casos, quais seriam as principais técnicas cognitivo-comportamental utilizadas? Bom, para o transtorno do espectro autista, a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar bastante. O importante é a gente sempre lembrar o seguinte, que a terapia cognitiva, eu acho que qualquer outra terapia, não sei, ela não trata o transtorno autista em si, né? Porque não há assim como a gente buscar assim, a cura do transtorno e coisas nesse sentido. O que a gente trata são os problemas secundários, digamos assim, relacionados a isso, relacionados a essa experiência, ao autismo, né? Ao espectro autista. Então, por exemplo, que crianças às vezes e os sujeitos que são autistas às vezes podem apresentar depressão, podem sofrer bullying, estresse, né? A raiva, né? As relações sociais são mais difíceis, às vezes serem mais agressivos, ter ansiedade. Então, todas essas coisas é o que a gente vai trabalhar mesmo na terapia. Então, agora, relacionando a terapia cognitivo-comportamental com isso, o que nós temos que fazer basicamente é adaptar, né, a terapia, ajustar a terapia cognitivo-comportamental para cada cliente, né, para cada paciente. Porque como a gente está falando de um espectro, existem variáveis, né, existem de alto funcionamento, que conseguem fazer mais coisas, e outros que conseguem menos, né, fazer menos coisas. Então a gente vai ter que adaptar aí para as forças, digamos assim, para as forças que aquele indivíduo tem e fortalecer isso cada vez mais, vendo também as suas dificuldades, as suas necessidades, onde a gente possa também adaptar para focar naquilo, né? Então é bem adaptável assim para cada caso específico do transtorno autista, né? Nós também importante assim que como muitos autistas, né, não todos, né, eles são muito mais concretos do que abstratos, né? É importante que às vezes a gente foque mais na parte comportamental do que necessariamente na questão cognitiva, porque como tem essa questão concreta, às vezes fazer as coisas vai ajudar mais do que necessariamente fazer lá um raciocínio, uma reflexão e coisas nesse sentido. Então a gente vai ter que às vezes também modificar o tratamento para focar mais nessa parte comportamental para trabalhar com essa parte mais concreta. Outra coisa que a gente faz é mais ou menos mostrar para o paciente trabalhar com as regras da situação, né? Com as regras do jogo, digamos assim. Quais são as regras da sociedade, né, para você funcionar na escola, as regras para você funcionar em casa, as regras, digamos assim, como você tem que se comunicar com as outras pessoas e trabalhar isso, entender como ele entende essas regras, né, como ele age em cima dessas regras e o que ele tem que fazer diferente. Isso também é uma parte da abordagem que a gente faz também. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela pode ajudar basicamente o indivíduo com autismo perceber assim os sinais, digamos assim, sociais, né, das outras pessoas e do ambiente, para que ele possa responder também de uma maneira mais funcional. Então é perceber e se adaptar naquela situação, basicamente como normalmente a gente faz. Mas o indivíduo com autismo ele tem essa dificuldade maior e a terapia cognitiva pode ajudar nisso, principalmente quando a gente fala da parte comportamental. Ao mesmo tempo, nós ajudamos também com a autoaceitação, porque muitas vezes esses indivíduos têm uma dificuldade de se autoaceitar dessa maneira, porque por ele ser assim, coisas nesse sentido. Então a gente tenta trabalhar isso, né, a questão da autoaceitação, ao mesmo tempo que a gente trabalha as estratégias compensatórias que ele tem, que às vezes mantém ele nessa questão de se colocar para baixo e coisas nesse sentido. Então, basicamente, na terapia cognitiva a gente mantém ainda o foco, seja de ensinar habilidades, né, tanto cognitivas quanto comportamentais. E aí a gente vai mudando isso, focando no paciente especificamente. Tem alguns grupos que trabalham especificamente com terapia cognitiva comportamental para autista, tá? Eu normalmente não trabalho, eu acabo indicando para alguém que trabalha com isso, porque pessoas que é um tipo de transtorno que é muito mais muito válido uma pessoa fazer um estudo específico para aquilo, para pessoas que trabalham especificamente com aquilo, eu acho que é onde tem um maior benefício, digamos assim, do que um terapeuta que às vezes não tem aquele estudo focado para isso, para o autismo, né? Então é uma coisa que normalmente eu encaminho e tem aí vários profissionais isso. Tem até um Instagram que eu sigo lá no nosso, chama CBI of Miami, né? CBI of Miami,
que eles postam bastante coisa sobre terapia cognitiva e sobre autismo. Então eu imagino que eles trabalhem com crianças autistas, pessoas autistas assim. Talvez possa te ajudar caso você tenha mais alguma dúvida, ok? E não pode esquecer também que é muito importante trabalhar com a família, porque do mesmo jeito que o sujeito, né, precisa aprender essas questões sociais, tudo isso, as regras do jogo, digamos assim, a família também precisa aprender a identificar essas coisas para que ela consiga, quando o sujeito não estiver na terapia, que ela consiga fazer esse trabalho com a criança, né, para colocar, a mostrar as regras, como que ele deve se comportar, como que ele deve se sentir, saber se expressar melhor, coisas nesse sentido.